Ah, tá. Imagina um caso randômico, sem nenhuma intenção maligna. Um homem, o qual vocês o chamam de idiota, falasse que a vida nada mais é do que uma grande estupidez recheada de arrogância. Você o refuta, dizendo que ele está errado, mas crê que ele esteja certo. É essa a verdade. É covarde, é isso mesmo, é imprudente. Não me encha as paciências com bordões idiotas. Tentar falar sobre a ideia de ter uma história é a mesma coisa de falar sobre a política do Brasil. E qualquer um que tenta mostrar isso só mostra que erra o tempo todo. Onde já se viu, não se conta histórias sobre outras histórias. Essa é a ideia mais simples e covarde que tem. Por isso que... Dois dias depois, ele saiu da faculdade, entrou na produtora amadora, conseguiu sua própria câmera, sem ajuda de ninguém, de amigo nenhum. E ainda conseguiu se tornar gigantesco na... Não escreveu nada de bom de novo, né? Como assim, cara? Bom, na verdade eu tô tentando encontrar onde eu tô errando. E onde tu tá errando? Eu tava esperando você perguntar exatamente isso. E qual é? Pô, eu te mostrei o roteiro 2 vezes, você falou que tava um lixo. E tá o lixo completo. Não funciona nada daquilo, você sabe muito bem disso. Você tem alguns problemas. Todos nós temos. Tente falar com mais alguém. Não só comigo, eu tenho faculdade e trabalho, cara. Diferente de você que tá numa férias permanente. Pô, foi mal. Que isso, cara? Não fica chateado, hein? Claro que não. Boa sorte. Ele sabe que eu não consigo falar com ninguém sobre isso. Mas eu acho que eu pensei numa excelente história de como me matar. Imagina um cara com uns 25 anos tenta se matar tomando uma pílula venenosa, tipo cianeto, sabe? Só que aí dá ruim. Nem Deus nem o diabo querem ele. É meio que a pílula se torna um antídoto pro câncer. E salva ele e a milhões de pessoas. O que tu acha? Mas que merda foi essa? Como assim, que merda foi essa? Assim, é que não foi isso que eu te perguntei. Como assim? Você me perguntou, eu achei que fosse pra falar. Não, eu perguntei tipo... Tá, já sei. Você acha que isso não funciona. É somente um curtinha, sabe? Um curta, um filme. Na verdade é um mini-filme. Ah, um mini-filme. Isso. Não, pera aí. Não vai me dizer que você escreveu essa merda aí pra um curta. Sim, exatamente. Ah, então você é um roteirista. Isso mesmo. Ah, um roteirista que escreve histórias pra totais estranhos. Não, Achei pera. fantástico. Pera, você entendeu a ideia? Eu achei que fosse funcionar pro seu trabalho da faculdade. Não, eu só te perguntei uma história simples pro meu trabalho. Tá, eu sei. Você queria uma coisa mais interessante, mas eu não tenho. Não precisa ser uma história interessante. O intuito é só, sabe, transcrever da língua falada pra língua escrita. Já Nada sei. demais. Você queria uma coisinha só da minha vida, é isso? É, isso mesmo, entendeu? Entendi. Que bom. Porque normalmente as pessoas não entendem muito bem o que eu digo. Mas na verdade, o que você queria dizer com essa história? Assim, tipo, eu posso te dar um exemplo? Claro, o trabalho é seu. Foi mal. É que eu sou assim mesmo, desse jeito. Assim, o motivo de eu ter entrado pra faculdade de jornalismo tem um motivo em específico, sabe? Qual é Entendeu? esse motivo? Eu não vou contar pra uma pessoa que eu não conheço. Não entendi nada. Você acabou de falar que ia me dar um exemplo? Já dei? Tá bom, então eu vou ter que pensar outra coisa. Bom, eu tenho problemas com os meus pais. Sim, boa. Isso é boa. Ótimo. Eles morreram? Não. Estão vivos. Vivíssimos. Divorciados? Não. Seu pai vende maconha? Tá doido? Claro que não. Com o que ele trabalha? Eu não sei. Então, como você sabe que ele não vende maconha? Não, você tá colocando palavras na minha boca. Eu tô tentando escrever. Você não queria uma coisa mais realista? Ah, sim, mas é que você é meio bobão e não fala coisa com coisa. Me chama do quê? Rubão? Foi mal. Isso aí é xingamento dos anos 90. Meu pai que chama eu assim. Ah, então você ainda fala com seu pai. Não, pera. Vamos voltar do começo. Você é a Aline, né? Sim, mas tem gente que me chama de H. H? Sim, é a inicial do meu nome. Inicial do seu nome é H? Não, é só como as pessoas me chamam. Entendi. Prazer, H. Prazer, garoto. Mas eu tava pensando aqui assim, o que você acha? O porquê eu deixei a faculdade de administração? E por que você deixou a faculdade? É pra tu anotar, garota. Ah, é? Verdade. O que é que a gente tava falando mesmo? Olá,
Como devem saber, sou Paul Randston, roteirista premiado, escritor de renome e, nas horas vagas, corretor de imóveis. Pois bem, vim aqui para vos dizer o quão é importante o empenho nos estudos, pois justamente neles onde se afloram a criatividade e o profissionalismo. Assim nos tornamos bons cidadãos e com boas oportunidades. Aconteceu? De novo? É difícil. Você continua sendo merda, sabia? Eu falar isso todos os dias, mas por que isso dessa vez? Porque você copiou perfeitamente a história da música do The Kids Are Right do The Who, dizendo que era sua história. Mas como você descobriu? Você que me recomendou literalmente depois que a gente se falou. Ah, verdade. Que filha da puta. Ah, só foi um trabalho de faculdade e outra, seu professor nem percebeu. Não mesmo. Também, quem quer perceber? De nada por isso. Idiota. Agora eu sou idiota. Sim, de fato você é um. Bobo, agora idiota. Nossa, você tá evoluindo. Sempre evoluindo. Mas se eu sou um, por que você tá aqui então? Ah, você disse café e estudar. E eu preciso muito de um café e tenho que estudar. Tá certo, eu preciso escrever algo hoje. Ah, então você leu alguma das histórias que eu te mandei, né? Li algumas. E aí, teve alguma ideia genial? Ah, não tive ideia nenhuma. Pra mim tá tudo nicho. Então por que você não usa alguma coisa da sua própria história pra te ajudar? De certa forma, Fu Elise tem grande chance de ser gravado por Peter Reese, que na verdade foi um erro de tradução. E qual que é o problema disso? O problema é que se for passado pra outra pessoa, pode ter mudado totalmente a forma de interpretar a música. Não, cara. A música é romântica. O Beethoven tocava as músicas dele com raiva no coração o tempo todo. Uma música desse naipe só pode ser romântica. Mas ele não tava puto nessa também? Pensa, se você fosse escrever alguma coisa pra filha de um amigo seu, que tem uns 13 anos, sei lá, você escreveria alguma coisa que ela goste, mesmo que seja simples, correto? E se for pra alguma pessoa que você tá apaixonado? A gente do século XXI pode não ter percebido o teor sexual que a música tem. Precisamos pesquisar a história por trás da música. É uma coisa óbvia. Na real, isso não importa. Se a música foi feita pra Elise ou pra Therese, porque quem realmente deve se importar com isso é o Beethoven. E o que realmente importa nisso tudo é como vemos a música. O The Cure já fez uma releitura muito mais simples. Era uma garota que ele gostava. E se não era, que se dane. Era a carta dele pra alguém assim assado. Uma vez que a gente libera pro público, a obra já não é mais O nossa. que você tá fazendo? Eu tô falando sobre a música. Eu falo com eles. E agora eu também vou falar. Não, a história é minha, eu que tô contando. E quem te disse isso? Para, você tá me tirando, né, garota? Não, eu conheço a música, eu quero contar pra ele. A ideia peculiar do escritor é saber exatamente o que tem dentro da sua estante, assim como Contato de Sagan e Vagabonde, número 3. É só pra isso mesmo que serve? Claro que não. Também fica bonito na câmera. Cara, qual é que é desse saco de lixo? Como ele é preto, ele acaba subindo as luzes solares. Isso faz com que eu soe bastante. Acaba perdendo uns quilinhos. Meu, você tem que parar de acreditar nessas coisas. A faculdade é realmente como eu imaginava. No início, a gente fica colocando tanta expectativa de que vai ser ruim, coisa e tal, mas depois fica muito de boa. Eu acho que isso aconteceu depois que eu aprendi a manusear melhor o meu tempo. Eu achei que se você não tivesse muito tempo ainda com trabalho, ainda com faculdade. Não. Só escrever qualquer besteira que eles aceitam. Vamos, seu merda, bora, não acabou não. O que tu acha? Ele não entende. Ele é um fraco, um vagabundo. Não. Tá parecendo aquelas novelas antigas, sabe? Sério? Sim, ó, presta atenção. Ele é um lixo. Fica bem melhor, você não acha? Só isso, ele é um lixo. Mas ele é um lixo? O que tu acha, Tim? Tá uma merda. Meu, eu não lembro de ter falado com ele sobre o caso da faculdade. Esse cara aí não é o cara que falou com a Mari? É, sabe quando você fica puto, acaba exagerando, falando coisas que não deve? Sei, você falando assim, você me faz lembrar dos meus pais brigando na infância. Amigo, por favor, tamo num cinema, Tá né? nos deles ainda, amigo. É, exatamente isso, acontece em qualquer idade. E outra, eu acho que seus pais foram Eu um par sei. perfeito. Oi. Não Eu acho sei isso. que tá nos trailers. É que eu gosto de ver. Amigo, dá pra ver esses trailers aí na porra da tua casa. Às vezes eu gosto de ver os trailers no cinema. Mas precisa ser desse jeito? Meu irmão,
Já pedi 2 vezes. Então, por favor, cala a porra da tua boca. Qual que é o problema de falar durante os trailers? Me diz. Eu falo qual é a porra do problema também. Todo mundo aqui pagou pra ver esse trailer. Tá? Pagaram pra estar aqui. E você falando se atrapalha todo mundo. Então cala a merda da tua boca. É que esse cara aqui não sabe falar direito. Como assim não sei falar direito? Ah, era só falar que quando começasse o filme você ia parar de falar. Ah, você acha que esses imbecis iam acreditar? Ah, claro que iam. Olha, eu tô aqui de boa. Não tô atrapalhando, desrespeitando ninguém. Meu, cara, cala a boca. Você acha que o diretor veria os créditos iniciais? Vocês veriam? Gira a câmera, gira a câmera. Transformers? Ah, Transformers é legal. Nada a ver, eu não acho esse Transformers legal. Eu falo que você não lida bem com essas coisas. Ih, não é isso. Eu lido bem com qualquer coisa assim. Tipo? Ah, não sei. Tipo o quê? Vai, fala. Ah, Agora sei eu quero lá. ouvir. Ó, só não vai falar Baywatch, hein? mas David Hasselhoff? Cara, puta que pariu. Muita gente gostou de Transformers. É famoso pacas. Ih, isso daí não quer dizer nada. Porque 50 tons de cinza deu muita grana. Tá, mas e o que isso tem a ver? Ah, para. Ah, é um filme Pera, de sexo. pera. Você acha que ninguém ia Pera. querer ver? Eu não ia. Porque você não é todo mundo. Você acha que ninguém ia... não. Pera. Pensa comigo. Imagina, se você tivesse 4 dias de vida, você usaria um desses dias pra ver Transformers? Por que 4 dias? Bom, primeiro porque você ficaria com a sua família. E o segundo, pra você começar a ter aceitação. Sério? E o outro seria pra você ver filmes. E o 4º dia? O 4º dia seria o dia que você iria morrer e não sabemos bem o horário. O dia que você vai morrer, não sabe o horário. Não, pera. Você ainda veria Transformers? Sim, veria. Não tem volta. Eu assumo o risco. Metal batendo. Veria. Bom, eu não vou falar mais sobre isso mesmo porque provavelmente assistiria Baywatch. Que é bem pior que Transformers. Não ouço falar sobre isso. Olha, essa conversa tá fantástica e tudo mais, mas Tá bom. Foi mal. Mas... eu... Que isso? Uma carta? Bom, você disse que tava com problema pra escrever alguma coisa que preste, né? Sim. Então eu resolvi te dar a maior inspiração que você pode ter. E qual que seria? Eu, claro. Você. Sim. Nossa, quanta humildade. Eu sou bem humilde mesmo. Obrigada por falar. O que isso tem a ver com a carta? Ah, é só a história de um personagem. Você escreve? Desde quando? Desde que eu te conheci, talvez. Ah, então tá. Acho que valeu. Bom, falou, garoto. Falou. Chamou aqui pra quê? Só lê o roteiro, por favor. Só lê, tá? Tá bom? Ok, valeu, tchau. Vai fazer o que da vida agora? Tentar dirigir um roteiro. E se não funcionar? Volto pra administração. Cadê seu otimismo? Vai dar certo. E aquela ideia de ficar famoso vendendo roteiros? Você sabe que eu sou péssimo. Eu não vou conseguir fazer isso. O que foi? Você é um fraco. Você é fraco de entender o quão idiota você é falando essas coisas. Você nunca será um Paul Thomas Anderson ou um Quentin Tarantino. Você será um fracassado. Continuando e continuando a ser um. É isso que você quer ouvir, não é? Ouvir essas coisas? Qual é o problema de você perceber que há sim algo de bom em você? Sabe o que você parece? Um coitadinho sorridente. Esse é teu problema. Você acha isso? Meu pai dizia que existem idiotas que reclamam e reclamam da vida e nunca fazem nada. Você é esse idiota. Você continuar sempre sendo um.
Você é um imbecil destrambelhado que nem a porra dos pais gosta, que não tem nada. Tu não tem nada, cara, nada. Se você é, eu quero ouvir as suas histórias. Eu, esse cara que não tem nada pra contar. Mas eu quero ouvir. Você é alguém que precisa falar. Não ficar reclamando das próprias coisas. Mostra pra mim que você consegue fazer algo de bom. Você é um garoto idiota. Mas eu sei que tem muito pra contar. As pessoas mais perturbadas são as que têm histórias fantásticas. Agora cai fora do meu carro.